Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Nós estamos falando um pouquinho sobre as profissões e hoje nós vamos falar sobre o respeito nas profissões e o respeito às profissões. Porque nós temos várias profissões que precisam de mais estudo, precisam de uma universidade, uma faculdade para você exercer essa profissão. Nós temos também profissões que não precisam estar sentada numa cadeira de uma faculdade, mas que também precisa de muito esforço. E como nós vivemos em sociedade, nós aprendemos que a partir do momento em que as pessoas passaram a viver mais juntas e distribuir as tarefas e viram que isso funcionaria, foi então formando as vilas, as cidades e a sociedade como um todo. E aí, para organizar toda essa sociedade, foram criadas as leis, as regras, não é? Nós vimos tudo isso até agora. E aí, dentro das profissões, nós vamos ver um pouquinho a importância de cada uma e a importância do respeito a cada uma. Vamos lá. Todas as profissões são importantes e merecem respeito. O grande objetivo de frequentarmos a escola é de que possamos acumular conhecimento que nos sejam úteis para as nossas vidas até passarmos por uma universidade adquirindo uma profissão. Isso para as profissões que precisam de um diploma. Quando a gente estuda, o objetivo... Por que a gente tem aula de... Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem aula de português, de matemática, ciência, geografia, história, filosofia, biologia, química, e todas essas matérias são obrigatórias, além das matérias que não são obrigatórias em todos os colégios, como vocês têm aula de filosofia, aula de direito, aula de luta, de dança, aula de música... enfim, aula de canto no coral. Então, tudo isso é para quê? Para que você conheça o mais amplo, vasto, o mais amplo... para que você conheça o mais amplo número, né? O mais vasto número de possibilidades, de áreas de atuação, de conhecimento. Porque quando você conhece sobre aquilo, é que você vai poder escolher. Em alguns países, tipo nos Estados Unidos, eles escolhem o que querem estudar. Quando chega no ensino médio, eles falam assim, eu acho que eu sou mais de humanas, então eu vou estudar só história, vou estudar só filosofia e eu vou estudar só, não sei, português, né? No caso lá deles, inglês. E aí o outro fala assim, não, eu gosto de números, eu vou estudar matemática. E aí eles escolhem o que eles querem estudar. Eu acredito que isso limita um pouco, porque se você vê só aquilo ali, você acaba limitando os seus horizontes. Como eu falei pra vocês na última aula, eu mudei muito de ideia, até eu decidir ser advogada e também queria ser professora. Aí, pra eu chegar nisso, eu comecei eu queria estudar história, depois eu quis estudar moda, depois eu quis estudar biologia, depois eu quis estudar filosofia, depois eu quis ciência política, para depois chegar em direito. E são áreas totalmente diferentes. E eu fui mudando de ideia conforme eu fui conhecendo novas áreas e, claro, professores que me influenciaram, professores que eu gostava das aulas deles, e aí foi o motivo pelo qual eu me interessava pela matéria, e aí eu pensava, deve ser legal trabalhar com isso. Então, eu acho interessante isso, de vocês terem todas essas matérias. Claro que nós temos matérias que nós temos mais facilidade e matérias que nós temos mais dificuldade. Só que isso também é bom para a gente aprender a se reinventar, né? A gente conseguir progredir, por exemplo, vocês vão ter uma matéria chamada física. É uma matemática um pouquinho mais complicada. E aí, eu tinha aquele medo, né? Porque todo mundo fala assim, meu Deus, física é terrível! E aí eu fui estudar e fui atrás, assim... Eu não tinha tanta facilidade em física como eu tinha em história, como eu tinha em filosofia, que eram matérias para mim, literatura, e gente, eu amava. E eram assim coisas que eu tinha extrema facilidade. Eu então não tinha tanta facilidade, mas eu via que eu podia me esforçar e podia conseguir, e aí eu conseguia passar e tal, e eu aprender sobre física, os postulados de Einstein e tal, eu achava isso
muito interessante. Então, mesmo não tendo tanta facilidade, eu achava muito interessante aprender sobre aquilo, né? E aí, assim, pode ser também, né? Às vezes você não tem tanta facilidade em uma matéria, mas o conhecimento daquilo é interessante. É interessante você saber sobre a distância dos planetas, por que que as coisas são assim, por que que a gente se... por que que o dia, como é que a gente conta os dias, como é que a gente conta os anos, como é que funciona as estações, né? Outono, inverno, verão, primavera no mundo todo, como é que funciona. Então, tudo isso a gente estuda na física. E aí eu achava muito interessante isso. Enfim. Acabei não indo para essa área. Eu acho que. Eu cheguei a passar no vestibular, sabia? Eu passei na UNB em física. Mas eu fiquei com medo. E não fui. Aí, graças a Deus, eu também passei em direito, aí eu fui fazer direito, passei em outros também, mas eu gostei do direito, eu amo direito, e é isso que eu sempre quis, e assim, desde que eu decidi fazer direito, é uma área que eu me encontrei, e dar aula também eu amo, mesmo com essa dificuldade de estar dando aula para uma câmera. Mas eu acredito que vocês estejam me vendo aí do outro lado. E tomara que vocês estejam com tanta saudade quanto eu, porque eu amo dar aula olhando pra carinha de vocês, conversando e caminhando ali entre as cadeiras, indo lá no fundo e voltando e fazendo desenho no quadro. Enfim, eu gosto dessa conversa com vocês, de perguntar, e aí? Vocês já pensaram? O que vocês querem ser? Eu gostava de pensar que podia ser qualquer coisa. Quando eu era pequena, eu queria ser astronauta. Pois é. Aí, ó, valeria as aulas de física sendo astronauta. E aí, vamos lá, continuando. Então, vamos lá. Todas as profissões são importantes para as nossas vidas, pois dependemos uns dos outros. Quando nós escolhemos viver em sociedade, então cada um tem uma função ali. Não é aquela coisa assim, você nasceu para fazer isso, você nasceu para fazer aquilo. Não é assim, nós não somos divididos por castas como na Índia, né? Lá na Índia o povo nasce assim, sabia? Tipo, você é um Dalit, você não serve pra nada, você é um impuro, aí você limpa as coisas, você que vai trabalhar no esgoto. É mais ou menos assim, né? Mas aqui não, aqui nós podemos escolher o que queremos ser quando crescer, por isso que você pode querer ser astronauta e depois mudar e querer ser um filósofo, e depois mudar e querer ser um médico e mudar. Você pode mudar de ideia até você decidir, às vezes você até fez uma faculdade e aí no meio da faculdade você descobre que às vezes nem é aquilo que você quer. Você pode mudar, no Brasil você é livre. E aí, contanto que, tipo, tem um agricultor que planta, e aí tem um motorista que leva a comida, e aí tem o caixa do supermercado que vai estar vendendo o alimento, vai ter o açougueiro, vai ter o cabeleireiro, vão ter os advogados, os enfermeiros, os médicos, os técnicos em enfermagem, que vão estar cuidando ali das pessoas doentes ali no dia a dia. Então, nós temos várias áreas e essas áreas, elas são importantes, cada uma na sua função. Além disso, devemos respeitar todas elas, pois nos auxiliam em nossas vidas. Algumas profissões dependem de formação em universidades, outras não. Porém, são profissões que precisamos na prática. Ou seja, da pessoa aprender como se faz aquela tarefa e fazer várias vezes para o seu trabalho sair perfeito. Então, às vezes, digamos, um marceneiro não tem uma faculdade de marcenaria. Só que aí o que acontece? Ele precisa fazer aquilo várias vezes, treinando até pegar a prática e aí conseguir ser um bom marceneiro e trabalhar nessa área. Então, o jardineiro, o pipoqueiro, o pintor, dentre outros, são exemplos de profissões importantes que não precisam de formação na universidade. Todas as profissões são importantes. O agricultor também é muito importante, pois sem ele não teríamos os alimentos para comer. E aí, ó, tem o agricultor, né, que é aquela pessoa que está ali plantando. Teve o engenheiro agrônomo que estudou o melhor jeito de plantar aquilo. Teve os biólogos, os biotecnólogos. Vocês sabiam que o milho não tinha aquele tanto de caroço? Pois é, isso foi feito através um alimento transgênico, foi criado em laboratório, então foi um cientista que modificou o milho para ele ter aquele tanto de carocinhos para a gente poder comer um milho bem grande. Então, assim, é um estudo de todos, cada um fez um pouquinho para hoje a gente ter a quantidade de milho que a gente tem.
E além dos cientistas, dos agricultores, temos aí um papel muito importante, pois se não tivéssemos um motorista, de nada adiantaria plantar, pois os alimentos não chegariam até os supermercados. Então precisamos dos motoristas de caminhões aí, os nossos caminhoneiros. Lembra a época que eles pararam? Eita, o Brasil virou um caos, né? Pois é, então é uma profissão muito importante os nossos caminhoneiros. Uma das mais importantes profissões é a dos responsáveis pela limpeza das vias públicas. Não só das vias públicas, mas dos prédios. Lá na escola, imagina o colégio. Gente, vocês deixavam a sala arrumadinha? Lembra que eu estava pontuando cada sala? E aí uma das pontuações era a limpeza e organização da sala depois das aulas. E olha, não era sempre que vocês recebiam nota 10 não. E quem dava a nota era os nossos amigos da limpeza. Pois é, eu perguntava para eles, qual é a nota de hoje que tá essa sala? E aí eles diziam qual que era a nota. E aí é um trabalho muito, muito importante. Teve um tempo aqui no Distrito Federal que os garis, que são que é o pessoal responsável por fazer a limpeza das vias, eles fizeram greve. Meu Deus, virou um absurdo de tanto lixo na rua. Virou uma confusão. E aí junta pragas de rato, barata, mosquito. E isso traz doenças pra gente. Pois é. Então, sem esse pessoal que trabalha nas limpezas, na limpeza das vias públicas, a cidade para de funcionar, vai ficar tudo uma nojeira. Além de entupir também os bueiros, e aí causa enchente, e é um desastre completo. Então é impossível viver nas cidades, viver em sociedade sem o pessoal da limpeza. Imagine se não existissem esses profissionais para fazer a limpeza das nossas cidades. Como essas ficariam sujas, cheias de lixos acumulados, mal cheirosas, onde as doenças se espalhariam com muito mais facilidade. Se não existissem os profissionais da saúde, gente, a gente está no meio de uma pandemia. Imagina, sem os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, sem os médicos. Imagina como é que a gente ficaria. Pois é, ficaríamos doentes e sem condições de curar nossos organismos sozinhos. Muitas pessoas morreriam por não receber tratamento. E assim, o padeiro que faz os pães e as nossas rosquinhas, o cabeleireiro para cortar os nossos cabelos. E nessa pandemia que a gente ficou um tempão sem poder cortar o cabelo, meu Deus do céu, parecia que a gente ia voltar pro tempo das cavernas. Não dá certo a gente ficar sem cabeleireiro, né? Descobrimos aí uma função essencial, aí uma profissão essencial. Precisamos de barbeiros e cabeleireiros. Sem a nossa autoestima, sem que a gente possa se ver no espelho, se ver bem, gostar do que vê, as pessoas vão ficando mais tristes também, né? Então a gente precisa disso, a gente precisa ser cuidado, não só da saúde, mas por fora, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se sentir bem, se sentir bonito, a gente precisa se amar também aí. Então os cabeleireiros para cortar os nossos cabelos e tratá-los. Os professores! Como é que a sociedade funcionaria sem professores? Que ensinam os seus alunos, o bombeiro para salvar vidas, o guarda que faz a nossa proteção, o carteiro que leva as nossas correspondências. Esses dias aí, gente, comprando tudo pela internet, tudo chega pelos correios. Como é que a gente faria isso? E o escritor, para redigir os livros, as belas histórias que vem na cabeça dos escritores, até os filmes de ação, os nossos heróis da Marvel, da DC, foram todos escritos ali, ó. Quem faz o gibi é um escritor também, é um artista. Precisamos do desenhista, precisamos dos editores de livros.
O jornalista que corre atrás das notícias e dos fatos que acontecem no mundo, a costureira que faz as nossas roupas, e são muitas profissões e todas são muito importantes. Então é importante a gente encontrar algo. Eu recebi um conselho uma vez, pra gente procurar algo que a gente gosta e que a gente é bom. Porque também não adianta fazer algo que a gente é bom, tem facilidade naquilo, mas no fim das contas a gente não gosta. Ou então fazer algo, eu amo cantar, meu Deus, eu vou cantar e... Então, assim, eu não sou boa, né, gente? Eu não canto. E então, não ia dar muito certo. Então tem que procurar algo que você goste e que você é bom. Então, se você gosta muito de algo e é algo que você pode se tornar bom nisso, porque até cantar dá pra você estudar, mas tem gente que tem talento nato pra isso. Mas enfim, o tipo marceneiro, você gosta de criar, você tem boas ideias nisso, e aí, mas ninguém nasce um bom marceneiro, tem que treinar bastante, treinar. Mas eu acho que em todas as profissões cabe o esforço. Em nenhuma profissão, se você não se esforçar, é muito difícil de você ir pra frente. E eu quero que vocês façam uma atividade pra mim, agora é sua vez. Existem muitas profissões no mundo. Você já decidiu o que vai ser? É normal mudar de ideia várias vezes durante seu crescimento, e também tem pessoas que mesmo depois de formadas e empregadas decidem mudar de profissão. Tem umas histórias assim, sabiam? De pessoas que já eram formadas numa área e aí decidiram, olha, descobri que não é isso que eu quero. Vocês sabiam que o Didi, o comediante, ele é formado em Direito, ele é advogado. Pois é, só que não era isso que ele queria, ele descobriu que queria ser, era comediante, foi pra televisão e hoje é o Didi que a gente conhece. E temos vários outros que tinham outras profissões e decidiram mudar de profissão. Então isso pode acontecer também. Eu quero que você escreva um texto falando qual profissão você pretende seguir e os motivos que te levaram a essa escolha. Pode ser a profissão que você quer seguir agora, que você pensou hoje. Aí hoje eu vi uma reportagem, hoje eu assisti um filme, eu li um gibi, eu conheci uma pessoa e aí por isso eu quero fazer isso, eu quero exercer essa profissão. Então me diga aí, qual profissão você quer exercer hoje? Se fosse hoje para você escolher o que você queria ser e por quê, tá bom? Será que você é como eu? Você já mudou muito de ideia? Vamos lá? Um beijo, até a próxima aula!